Neste vídeo vamos falar sobre o texto de opinião, que é um género textual que vamos trabalhar na sala de aula. Então, o texto de opinião é um texto no qual o seu autor apresenta a sua opinião, faça uma ideia, um assunto, um tema da atualidade ou uma afirmação. A primeira coisa a fazer é recolher dados e informação sobre o que existe, sobre o assunto, o tema. Podemos recolher dados e informações das mais variadas fontes e até contrastá-las, a ver se não há incoerências, se não há erros. Devemos também usar argumentos contra e a favor das diferentes opiniões que obtivemos. E também podemos optar por uma opinião e defendê-la. O texto de opinião, apesar de não possuir uma estrutura fixa, nós podemos encontrar alguns momentos quando estamos a escrevê-lo. Então, podemos colocar um título, fazer um parágrafo de introdução, fazer alguns parágrafos de desenvolvimento, onde vamos apresentar a argumentação, e depois um parágrafo de conclusão. O título é muitas vezes antecipação da opinião do autor sobre o assunto e deve dar ao leitor uma ideia geral do que vai encontrar no texto. Na introdução deve-se referir o assunto sobre o qual se está a dar uma opinião. Também muitas vezes a identificação do assunto ou do tema pode ser sobre a forma de uma pergunta. Nos parágrafos de desenvolvimento, vamos fazer a análise do tema, vamos apresentar a informação pertinente sobre esse assunto, que nós já recolhemos informação, vamos poder tomar uma posição, o autor apresenta os seus pontos de vista e afirma claramente a sua opinião. Ora bem, nós podemos tomar uma opinião positiva ou negativa. Não devemos ser neutro. Quando temos uma opinião, seja a favor, seja contra, não estamos a ser neutros. Portanto, estamos a tomar uma posição. O que é a argumentação? É precisamente o conjunto de razões apresentadas pelo autor para sustentar a sua posição sobre o assunto. Não esquecer de apresentar com clareza o que se pensa sobre o assunto. No caso da opinião ser positiva, a apreciação deve-se usar um vocabulário positivo, é muito importante, é relevante. No caso da opinião ser negativa, portanto, a crítica deve ser feita através de um vocabulário depreciativo, pode-se utilizar mesmo a ironia. E também devemos justificar as opiniões que damos, sejam nossas, sejam de outras pessoas ou de outras fontes. Na conclusão, não devemos esquecer que no fim do trabalho o autor resume a sua argumentação e demonstra de que forma esta justifica a tomada de posição. Portanto, se está a favor, se está contra. Portanto, na conclusão deve-se resumir a opinião sobre o assunto. Antes de dar por concluído o texto, não esquecer de fazer a sua revisão, ler atentamente, verificar se foram colocados todos os elementos constantes no plano, a opinião expressa se está de acordo com o tema, reforçar a opinião e ver se não houve desvio do tema, ver se a opinião expressa é suficientemente clara e não esquecer de usar corretamente os conectores para ligar as frases e as ideias e ver se a pontuação é adequada. Tenho aqui um exemplo de um texto de opinião que poderia ser muito bem este, sobre a violência doméstica. Estão aqui vários parágrafos, tenho um parágrafo de introdução, tem depois 2 parágrafos de desenvolvimento onde apresenta dados e depois um parágrafo de conclusão. As mulheres são alvo de diversos tipos de violência, mas o mais grave e recorrente é a violência doméstica.
Apesar de ser crime e uma grave violação dos direitos humanos, a violência contra as mulheres continua a vitimar muitas mulheres em todo o mundo e também em Portugal. Dados publicados recentemente mostram que a violência doméstica aumentou 2% em 2016. Continua aqui e agora o texto final, o parágrafo: sou contra qualquer tipo de violência. É preciso acabar com este flagelo e apoiar a APAV, que tem feito um trabalho fantástico na proteção das vítimas. Portanto, vemos que há aqui uma opinião de quem escreve. E agora, mãos na massa, vamos praticar, e então o tema que eu proponho é a violência no namoro. Deve-se escrever um texto de opinião devidamente estruturado sobre este tema. Não esquecer de recolher dados de fontes diversificadas e contrastá-las, planificar o texto, organizar as partes, redigir o texto corretamente, usar conectores para ligar as frases e as ideias e, antes de finalizar, fazer a revisão do texto e corrigir as falhas ortográficas, de sintaxe e de pontuação. Espero que tenhas agora a noção de que é fazer um texto de opinião.